Durante séculos, governos ao redor do mundo esconderam, confiscaram ou proibiram artefatos considerados perigosos demais para o conhecimento público. Alguns eram vistos como ameaças religiosas. Outros colocavam em risco narrativas políticas, estruturas de poder ou até mesmo crenças científicas estabelecidas. Em muitos casos, a proibição de um objeto não aconteceu porque ele era falso, mas justamente porque parecia real demais. Ao longo da história, civilizações inteiras desapareceram, levando consigo tecnologias, símbolos e conhecimentos que ainda hoje desafiam arqueólogos e pesquisadores. E quando certos artefatos surgiam, provocando perguntas difíceis demais para a época, autoridades rapidamente agiam para silenciá-los. O padrão se repetia em diferentes continentes: esconder, censurar, destruir ou declarar ilegal. Um dos casos mais conhecidos envolve antigos manuscritos encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto, no Oriente Médio. Esses documentos continham versões de textos religiosos que divergiam radicalmente das escrituras aceitas por instituições oficiais. O problema não era apenas histórico. Se aqueles escritos fossem reconhecidos como autênticos, poderiam alterar séculos de interpretação teológica. Muitos desses manuscritos desapareceram misteriosamente após serem descobertos. Outros foram mantidos sob acesso extremamente restrito durante décadas. Historiadores apontam que a preocupação das autoridades não era apenas preservar os documentos, mas controlar quem poderia estudá-los, quais conclusões poderiam ser divulgadas. Em outro episódio fascinante, arqueólogos encontraram pequenas tábuas metálicas enterradas em ruínas antigas na região da Mesopotâmia. As inscrições descreviam mapas celestes com precisão impossível para a época em que teriam sido produzidas. Alguns pesquisadores sugeriram que os antigos observadores possuíam conhecimento astronômico muito mais avançado do que o oficialmente aceito. O problema surgiu quando governos e instituições acadêmicas passaram a restringir o acesso aos artefatos, alegando riscos de falsificação e sensacionalismo. Durante anos, apenas um número limitado de especialistas pôde examinar as peças originais. Para muitos estudiosos independentes, aquilo parecia menos uma medida de proteção e mais um bloqueio deliberado ao debate científico. Mas talvez nenhum objeto tenha provocado tanto medo político quanto os chamados espelhos negros encontrados em antigas tumbas da América Central. Esses discos polidos de obsidiana eram utilizados por sacerdotes em rituais religiosos e cerimônias de previsão. Colonizadores europeus consideraram os artefatos instrumentos demoníacos. Em diversas regiões, autoridades coloniais proibiram sua posse sob pena severa. Muitos foram destruídos publicamente em praças, enquanto outros desapareceram em coleções privadas ligadas a elites governamentais. Curiosamente, análises modernas revelaram que alguns desses espelhos possuíam propriedades ópticas extremamente incomuns, refletindo imagens distorcidas de maneira ainda pouco compreendida pela ciência dos materiais. Na Europa medieval, outro grupo de artefatos acabou banido por ameaçar diretamente o controle religioso sobre a sociedade: livros alquímicos ilustrados. Embora hoje sejam frequentemente associados à busca pela pedra filosofal, muitos desses manuscritos continham observações químicas detalhadas, técnicas de metalurgia e experimentos laboratoriais extremamente avançados para a época. Governos e instituições religiosas classificavam essas obras como perigosas porque promoviam conhecimento fora do controle oficial. Diversas bibliotecas foram invadidas, manuscritos queimados e estudiosos perseguidos. O medo não era apenas espiritual. O verdadeiro receio era que o conhecimento pudesse tornar indivíduos comuns independentes demais. Séculos depois, durante o período nazista na Alemanha, artefatos considerados degenerados foram sistematicamente confiscados. Isso incluía esculturas, máscaras tribais africanas, símbolos religiosos alternativos até relíquias arqueológicas que contradiziam narrativas raciais promovidas pelo regime. Muitos objetos desapareceram para sempre. Outros foram escondidos em bunkers subterrâneos e redescobertos apenas décadas depois do fim da guerra. Pesquisadores acreditam que a destruição desses artefatos fazia parte de um esforço para reescrever a própria memória cultural da humanidade. Mas existem casos ainda mais perturbadores. Em meados do século XX, rumores surgiram sobre um conjunto de crânios de cristal encontrados em diferentes partes da América Latina. Segundo relatos, algumas peças exibiam níveis de precisão impossíveis de serem reproduzidos com ferramentas antigas conhecidas.
Enquanto cientistas tentavam determinar sua origem, governos passaram a restringir escavações em determinadas áreas arqueológicas. Oficiais alegavam necessidade de preservação histórica. Porém, investigadores independentes suspeitavam que certos artefatos estavam sendo removidos silenciosamente antes mesmo de chegarem ao conhecimento público. Há também registro de objetos banidos não por razões religiosas ou políticas, mas pelo medo do impacto psicológico que poderiam causar. Durante o período soviético, por exemplo, diversos dispositivos experimentais ligados à percepção humana foram classificados como secretos de Estado. Entre eles estavam artefatos metálicos encontrados em expedições arqueológicas na Sibéria, contendo padrões geométricos incomuns que pareciam provocar reações neurológicas em algumas pessoas expostas por longos períodos. Relatórios oficiais minimizavam o fenômeno, mas documentos vazados décadas depois sugeriram que cientistas militares realmente investigaram possíveis efeitos cognitivos causados pelos objetos. Na Ásia, um dos episódios mais intrigantes envolve sinos cerimoniais, antigos encontrados em templos destruídos. Segundo registros históricos, certos sinos produziam frequências sonoras consideradas perigosas pelas autoridades imperiais. Alguns relatos afirmavam que os sons provocavam estados alterados de consciência em multidões inteiras. Governantes ordenaram o derretimento de muitos desses artefatos, temendo que fossem usados em revoltas religiosas ou movimentos populares. Hoje, apenas poucos exemplares sobrevivem em museus altamente protegidos. O padrão se repete continuamente ao longo da história humana. Sempre que um artefato ameaça mudar a forma como as pessoas entendem religião, ciência, política ou poder, surgem tentativas de controle. Em muitos casos, o objeto em si não era o verdadeiro perigo. O problema estava nas perguntas que ele levantava. E talvez o aspecto mais inquietante seja perceber que muitos desses artefatos proibidos continuam desaparecidos até hoje. Alguns podem estar trancados em cofres governamentais. Outros talvez tenham sido destruídos silenciosamente para impedir futuras investigações. Há ainda aqueles que permanecem escondidos em coleções privadas, longe do alcance público e da análise científica independente. O mundo moderno costuma enxergar censura como algo ligado apenas a livros, filmes ou informações digitais. Mas a história mostra que objetos físicos também podem ser considerados ameaças extremamente perigosas. Um simples artefato pode desafiar versões oficiais do passado, derrubar crenças estabelecidas ou expor conhecimentos que determinadas autoridades prefeririam manter enterrados. E talvez seja exatamente por isso que tantos desses objetos desapareceram sem explicação. Por quê? Às vezes, controlar um artefato significa controlar a própria narrativa da humanidade.